Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, dê seu like se desejar, se for o caso. É, comente, e assim também desejarem. E hoje vamos falar sobre a virgindade da mulher. Qual a importância de uma mulher ser virgem, né? Ao casar. Será que é tão importante, tão relevante assim o homem casar com uma mulher que seja virgem? A mulher deve casar virgem. Essa era a ideia dos ignorantes da época, daqueles que moldaram esse livro com ideias também primitivas, a Bíblia. Os cristãos, questionados sobre as maldades que os hebreus cometiam como estupros, roubos, 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 despojos, escravização em massa, assassinatos de crianças de peito, alegam que tudo isso fazia parte do modo de ser daquele povo e de sua cultura. Afirmam que não podemos criticá-los com base em nossa cultura, pois são culturas diferentes. Coisas que vemos como naturais e aceitáveis hoje poderiam, por exemplo, ser consideradas erradas em outras culturas, bem como em outras épocas. Porém, se isso fosse verdade, então por que os cristãos afirmam que as mulheres devem se preservar, devem se preservar virgens antes de se casarem? Essa ideia tosca de preservação da virgindade das mulheres deriva daquela cultura que eles dizem que não devemos criticar. Ora, se essa ideia ridícula é supostamente da cultura dos hebreus e dos primitivos, de povos primitivos como eles, então por que deveríamos observar um costume de uma cultura ultrapassada como essa? Sem falar que a cultura dos hebreus obrigava a mulher a se manter casta, entretanto não havia essa obrigatoriedade com relação ao homem. E isso só demonstra que essa cultura era moldada segundo a mente primitiva e machista do homem daquela época. Essas ideias não podiam estar vindo da mente de um Deus justo, sábio e atemporal que tinham pensamentos mais elevados que o do homem. Se fosse, essa obrigação também seria imposta ao homem, já que se buscava a castidade e a pureza. Então não se poderia exigir só a pureza e a castidade só de um e ignorar a pureza e a castidade em relação ao outro. Se fosse, ou seja, se fosse uma, uma lei vinda de um Deus, como dissemos, não haveria tamanha discriminação quanto ao sexo feminino. Os hebreus machos podiam até transar, pessoal, com prostitutas e ter quantas mulheres quisessem. A poligamia era a regra naquelas terras. E tudo isso está dentro da cultura dos hebreus. Mas os cristãos não pregam a poligamia para nós. Ele diz que isso aí são coisas ultrapassadas que foi superada. Mas quer pregar para nós a questão da virgindade da mulher. Tá entendendo? Como eles ficam selecionando o que é viável para eles e o que não é dentro de uma cultura estranha e quer nos obrigar a que nós nos adaptemos ou que nós nos moldemos segundo uma cultura que não nos é própria. Entretanto, a mulher não poderia exigir que seu marido, por exemplo, fosse tão casto quanto ela, e muito menos ter quantos homens quisessem. E se a mulher casasse na núpcia, seu marido descobrisse que ela não era mais virgem, ela seria primeiro exposta à vergonha pública e depois seria morta a pedradas, pessoal. Veja que absurdo. O homem, porém, se casasse sem ser virgem, nada lhe acontecia. E aí não tinha que provar que ele era virgem que não era. Mas a mulher sim. Veja o que é que diz a passagem bíblica. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar, ou seja, depois que transar, né, com ela, ele a aborrecer, ou seja, não se agradar mais dela, e contra ela fizer alegações arbitrárias, e divulgar uma má fama contra ela, e disser: casei-me com essa mulher, e quando fui deitar-me com ela, não achei nela os sinais da virgindade. O pai da moça e sua mãe tomaram os sinais da virgindade da moça e os levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos:
Dei minha filha por mulher a este homem, e ele a aborrece. Eis que contra ela tem feito alegações arbitrárias, dizendo: Não achei em tua filha os sinais da virgindade. Todavia, estes são os sinais da virgindade de minha filha. Estenderão a roupa na presença dos anciãos da cidade. Então os anciãos daquela cidade tomarão o homem e o castigarão, e mutá-lo-ão em 100 ciclos de prata, e os darão ao pai da moça, porque divulgou uma fama contra uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não a poderá repudiar por todos os seus dias. Porém, se isto for verdadeiro, ou seja, a mulher na verdade não era virgem, a saber, que não se acharam na moça os sinais da virgindade, tirarão a moça até a porta da casa, ou seja, levarão a moça, né, até a porta da casa de seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão, ou seja, humilhava, né? Não só humilhava a mulher, como também a família da mulher, né? Porque a mulher tem de ser apedrejada diante da casa do pai. E dificilmente alguém ia querer alguma mulher daquela casa, né? Que a mulher daquela família foi descoberta como não sendo virgem, então provavelmente as outras também estariam na mesma condição. Bom, e os homens da cidade a apedrejarão até que morra, porque cometeu uma loucura em Israel, fornicando na casa de seu pai. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Veja que absurdo. Vocês viram? Que, que costume, que prática primitiva, ignorante. E a forma como se descobria que a mulher era virgem, né? Ou seja, a mulher, depois de que transar ou dar uma trepada com o marido nas núpcias, ela tinha de imediatamente pegar aqueles panos que ela tinha sangrado, né, perdido sangue, e guardar imediatamente como prova. Porque mais tarde esse marido poderia alegar que ela não era virgem. Então a mulher tinha que pegar esses panos e entregar aos seus pais, pelo que dá a entender no texto é assim. A mulher dava a furada dela com o marido e imediatamente pegava esses panos que tinham o sangue dela e entregava para os seus pais, porque qualquer alegação do marido mais tarde, deixando na casa, o sem vergonha podia até queimar esses panos, né? Então pegava esses panos e entregava aos seus pais, e esses pais ficavam como guarda dessa prova de que ela era virgem. Que mais tarde, se ele viesse acusá-la de não ser virgem, os pais poderiam apresentar essas provas desses panos, com as marcas de sua virgindade, que era o sangue, né? Aos anciãos. É anciãos, né? Que falou aqui, deixa eu ver. Ou é sacerdotes, deixa eu ver. Os anciãos aqui, os anciãos. Na verdade, os sacerdotes, né? Pois. Só que tem um problema, pessoal, nessa questão ainda. Além dessa brutalidade, dessa ignorância, dessa primitividade, tem um problema ainda. Porém, há um grande problema nessa lei ridícula e primitiva, que prova que ela não vem de Deus algum. É meramente ideias de homens primitivos da época. Cientificamente, o ímã não serve para muita coisa, pessoal. Ou seja, a virgindade não é lá essas coisas, segundo a ciência. Diferentemente do que pensava o Deus primitivo do Velho e do Novo Testamento. Veja o que diz uma reportagem da revista Abril que eu peguei na internet. Biologicamente, para nada serve o ímã que dá a virgindade à mulher. Biologicamente não serve para nada. Não tem muita utilidade, assim, uma utilidade funcional, né? Pode até ser que essa película, presente na entrada do canal vaginal, ajude a prevenir infecções genitais em crianças, isso em crianças, mas nada cientificamente comprovado. É só uma mera suposição, né? Que pode ser que o famoso pinguelinho da mulher, né? Desculpa, é o ímã, né? Da mulher, talvez sirva para questões de prevenção relacionadas a infecções na fase de criança da mulher, né? Mas não tem nada comprovado. O ímã surge no início do desenvolvimento do embrião feminino, formado do resquício da tampa vaginal,
quando o órgão genital ainda não tem abertura externa. É formado, né, no período embrionário, né? Apesar de ser usado para indicar a virgindade, o ímen, ele nem sempre é rompido com a relação sexual. Absorvente interno, andar de bicicleta, menstruação ou masturbação e outros motivos também podem perfurá-lo. Andar de bicicleta pode ter, a mulher pode até romper o ímen, né? Uma masturbaçãozinha, né, com o dedozinho. E os motivos também podem perfurá-lo. Além disso, somente algumas mulheres apresentam sangramento quando o ímen se rompe, já que isso depende da quantidade de vasos sanguíneos que irrigam a membrana, o que varia de pessoa para pessoa. Ou seja, o ímen de uma mulher não é igual ao ímen de outra mulher, pessoal. Veja os tipos de ímã e suas características. Aqui tem aqui uns exemplos, né? Diz que tem esse aqui, anular, parecendo uma rosquinha, né? Tem esse aqui complacente, né? Deve ser mais elástico, né? Tem esse aqui, ó, que é cheio de furinhos e é o que mais causa sangramento, esse tipo de ímã, anular, complacente, o cribriforme e esse aqui parecendo escuro. É o imperfurado, que é mais difícil, né, de sangrar no caso, né? Tá parecendo um escudo, né, de um soldado da Idade Média. Ou seja, esse aqui é mais difícil de ser penetrado, né? O cara tem que ter vamos dizer assim, um pênis de aço para penetrar para romper esse ímã aqui, viu? Como os hebreus tinham a pintinha pequena, pronto, se pegar sua mulher assim, ó, com um ímã desse tipo aqui, pessoal, olha, o ímã aqui, o imperfurado, pronto, aí que eles iam matar a mulher para desgraça, né? Quer dizer que a mulher não era virgem. Anular é o mais comum, ou seja, o ímã anular é o mais comum nas mulheres. Tem uma membrana fina com apenas um orifício no meio e geralmente rompido na primeira relação sexual. Pode ou não causar sangramento. O complacente, película grossa e muito elástica. Isso aqui, ó, esse complacente tem uma película grossa, elástica, certo? Película grossa e muito elástica, com um orifício no centro. Dificilmente se rompe em relações sexuais e só deixa de existir quando a mulher tem filhos por parto normal, tá vendo? Ou seja, é um ímã difícil de ser rompido. E, e dificilmente, no caso, vai apresentar sangramento, né? Já que ele é difícil de ser rompido. O cribriforme. Poucas mulheres apresentam esse tipo de ímã. É, é mais raro, né? Em vez de apenas um orifício ao centro, ele tem vários furinhos pelos quais passa o fluxo menstrual. É o imperfurado, muito raro. Esse aqui é muito mais raro ainda. Não há orifícios, ou seja, não há furinhos, e as meninas que têm esse tipo de ímã precisam fazer uma cirurgia para abrir passagem para o fluxo menstrual e para as relações sexuais. A cirurgia do ímã imperfurado é feita logo após a menarca, que é a primeira menstruação da mulher. Aqui vocês podem ver, verificar, né? Conferir a fonte, é lá em superabril.com.br, mundo estranho para que serve o ímã. Certo? Ou seja, tudo isso nos serve para deduzir o que, pessoal? Que a lei dos hebreus era uma lei primitiva, uma lei de ignorantes, porque eles não levavam em conta essas questões, por exemplo, do ímã. Como nós vimos, há vários tipos de ímã. Cada mulher tem uma espécie de ímã, né? Então, nem sempre a mulher, quando vai ter relações sexuais pela primeira vez com o homem, vai sangrar. E nem sempre ela vai romper aquele ímã. E, por sua vez, também não vai sangrar, como nós vimos. Quer dizer, um hebreu que tivesse relações sexuais com uma mulher desse tipo, que tivesse essas espécies de ímã mais raros, ia ser acusada facilmente de não ser virgem. Porque a questão da virgindade do hebreu, ele só via quando viu sangue. Ele não tinha conhecimento da questão de ímã, essas coisas do tipo.
Ele sabia que a mulher era virgem ou não quando ele penetrava a mulher e via o sangue escorrer ali na hora, ali e melar o seu pênis, ou as roupas, ou os panos, né? Ali que estavam presentes durante o ato sexual dele com a mulher. Quer dizer, se não tivesse sangue, ele ia acusar a mulher que a mulher não era virgem. Veja. E o Deus hebreu levou em conta isso, já que essa lei era uma lei divina dada por esse Deus? Não, não sabia nada disso. Aí vem os ignorantes acreditam no livro ridículo desse. E o pior, há religiões que matam pessoas por causa de um besterol e de várias mentiras que são criadas a partir de mentiras encontradas na Bíblia. Pessoas morrem, pessoas matam por causa simplesmente de ideias primitivas contidas nesse livro. O ímã é que determina se uma mulher é ou não é virgem. E há diversos ímãs, conforme acabamos de ver na reportagem acima. E como os hebreus ignorantes só entendiam que a mulher era virgem se houvesse marcas de sangue durante o ato sexual, então, desculpem, então as mulheres que tivessem um ímã mais difícil de ser rompido e que não produzisse sangramento, essas estariam condenadas, né? Porque eles iam levar essas mulheres, as mulheres não iam ter prova de sangramento nenhum, então iam ser tidas como mulheres que não eram virgens e por conseguinte seriam apedrejadas, mortas, condenadas e suas famílias humilhadas. Veja que absurdo. Vocês percebem o quanto de mentiras e erros grotescos decorrentes de pura ignorância há na Bíblia? Esse livro não tem nada de inspiração divina, pessoal. Ele é o reflexo da mente primitiva dos homens daquela época. Somente isso, pessoal. É isso aí. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comente e até a próxima, pessoal.